Douglas, Olá, pessoal, tudo bem? É o nosso 20º encontro do Clube de Leitura. Quero agradecer a todos que estão aqui, a minha tia, a Cecília e a Juliana, por estarem aqui, para trocar a experiência desse livro do Tony Robbins, né, que é um livro enorme e com bastante ensinamentos, acredito que para a gente. Eu não vou conseguir passar todo o livro para vocês, né, todo o conteúdo, porque é impossível, né, passar em 2 horas algo que a gente lê em várias horas aí, né? Então, o que a gente vai fazer é pegar os pontos pontuais do livro e vai discutir, e aí vocês vê se você serve para vocês ou não, né? Como sempre, né? Nada é ortodoxo, né? Então, eu vou deixar também para vocês discutirem o que vocês acham da ideia do livro. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês poderem ver os slides aqui que a gente vai começar a destrinchar. Então, como eu falei para vocês, é o nosso 20º encontro, né? Nós vamos falar sobre esse homem aqui, sobre esse livro desse grande homem, Tony Robbins, né? Que é o maior coach atual do mundo, né? Nós podemos dizer que todos os outros coaches se influenciam de alguma forma nele. Então, se vocês tiverem a possibilidade de assistir aquele filme Eu Não Sou Seu Guru, vocês vão ver que tem muitas coisas que ele aplica, né? Lá para a sua plateia que muitos outros coaches fazem isso aqui no Brasil ou em outros lugares, né? Então ele é uma pessoa bem influente aí e bastante original. Então as pessoas se influenciaram bastante por ele. Inclusive usam as mesmas músicas que ele usa vamos dizer assim, nas palestras dele, os pessoais coaches aqui do Brasil usam também, tenta fazer as mesmas coisas que ele. Então é uma pessoa interessante para a gente averiguar, né? Para a gente estudar ele. Como eu falei para vocês, além de o maior coach do mundo, ele também é o maior período em neurolinguística atualmente, né? Eu coloquei um histórico breve sobre o autor, senão a gente falaria muito sobre a vida dele e não entraria na obra em si, que é muito vasta. Ele é psicólogo de formação, né? Mora na Califórnia, tem 60 anos, cuida bem da saúde. Se vocês verem o documentário dele, né, que eu falei para vocês, vocês vão ver que ele mostra uma imagem de que se cuida muito, e ele também é responsável por ter, conforme as palavras dele no próprio documentário, de ter ajudado muitas pessoas, né, que vão procurá-lo. Só para vocês terem uma ideia, uma palestra dele, eu estava vendo o valor, né, na Califórnia, quanto que custa uma palestra dele? Tá por volta de R$ 5.000, mas o máximo, né? R$ 5.000 uma palestra dele. Então ele cobra muito caro para uma palestra, né? É uma coisa bem elitista, vamos dizer assim, é bem caro. Porém, é algo que ele diz que funciona, né? E se vocês quiserem depois assistir o documentário dele, super recomendo. O prefácio começa a dizer que cada pessoa, cada um de nós possui recursos internos fabulosos que, se não forem despertados, permanecem adormecidos por toda a vida. Então, todos nós temos habilidades que às vezes nós desconhecemos, porque muitas vezes nós não nos conhecemos, né? Muitas vezes, assim, em alguns graus. A gente conhece o que a gente faz todo dia, tudo, só que tem coisas que a gente não despertou ainda, a gente não percebeu. E se a gente não perceber esses nossos recursos internos, o que a gente tem de fazer de bom, a gente é capaz da gente deixar isso batido durante toda a vida. Então, a proposta do livro é a seguinte: observar esses talentos que cada um de nós temos, né? E despertar esse gigante que temos em nós, de alguma forma, em forma de habilidade. E aí, durante o livro, vocês vão aprender também como eliminar a autossabotagem, né? E como reprogramar a nossa mente com valores, com referências, com crenças positivas e fortalecedoras. No capítulo 1, que é muito grande, porque o livro ele é muito grande, eu achei que o livro foi muito mal dividido, né? Não sei se vocês tiveram a possibilidade de dar pelo menos de abrir o livro, né, para ver. O capítulo 1, ele é imenso, né? A parte 1, aliás, ele é imenso, e depois segue de uma parte 2, uma parte 3 um pouco menor. Então, nós vamos falar mais do da parte 1 do livro, mas ela é bem focada nessa parte de liberar o poder que ele tem nessa primeira parte.
Ele começa o livro falando sobre as mudanças que ele fez na vida de várias pessoas, né? Uma pessoa deixou de usar Ritalina, né? Outro homem deixou de usar cocaína, e um vendedor viu sua renda sextuplicar em 6 meses. O que é isso? Sextuplicar. A sua renda ela aumentou em 6 vezes, em apenas 6 meses. Ele conseguiu vender mais apenas com as dicas do Tony Robbins, né? E aí o Tony Robbins fala nessa primeira parte que é nunca mais, que depois que você descobre o seu talento, depois que você descobre o seu poder interior, nunca mais você deve se conformar com menos. Deixa eu ver se tem alguém que está querendo entrar. Nós estamos em 6 participantes, sejam bem-vindos ao pessoal que entrou, o Walter, a Maria do Alívio. Obrigado, Maria, tudo bem? A Cecília falou que usa Ritalina por causa da distração. Sim, é orientado pelo médico, muitas vezes, né? Ele que tem que administrar. Contudo, acho que o Tony Robbins, ele ajudou a pessoa a ficar menos, como pode dizer, a Ritalina é bom para se concentrar mesmo, né? Para ganhar foco, né? Então ele ajudou essa pessoa a ganhar foco, né? Deixou depois, eu acho que o médico acabou deixando de fazê-lo usar a Ritalina com o tempo, né? Aí, olha, isso seria maravilhoso, todos, para mim. Eu imagino. Eu sou assim desde pequena, sabe? Eu sou terrível. Eu vivia caindo todo Você é dia e tal. hiperativa? É, eu sou, mas agora eu já estou mais velha e tal, mas a cabeça não para nunca e eu faço 10.000 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Ah, sim. Falta muito foco, assim, né? E, Uhum. e quando eu paro de usar, eu fico muito doida, assim. Quer dizer, dá para... Ah, não sei. Não, Então você vai, precisa ainda. Esse é o vai papel. usar. Você precisa se Ainda trabalhar. preciso, mas se esse cara me der uma dica muito boa, Ele vai dá. E eu vou falar agora do foco concentrado, que é obrigada a Deus, assim, meu o Deus. foco é que você faz várias coisas ao mesmo tempo. Tenta, acho que a dica é a seguinte, tenta se concentrar em uma coisa de cada vez. Mas aí que tá. Mesmo que seja só uma coisa, não me contento com uma coisa. Eu sei como que é, mas é uma É tarefa, né? É um terrível. exercício que você vai fazer. Tudo bem, tudo bem. Não vou atrapalhar, não. Vai lá. Não, não, querido. É o seguinte, É por que exemplo, se você... tocou na minha, na Não, minha. eu sei porque eu sou um pouco também assim, sabe? Mas eu trabalho muito hoje em dia a meditação, né? Você se concentra em uma coisa só, na sua respiração, mesmo que for 5 minutos ou 10 minutos, você se concentra naquele tempo, só na sua respiração, né? E eu falo para você, é difícil, é difícil você concentrar 5 minutos, porque você acha que você não está fazendo nada, né? Só está olhando só a respiração. Só que com o tempo você vai perceber que isso te treina o foco, né? Então você está ali respirando, só respirando. Ah, eu tenho que pagar o boleto. A sua mente fica assim, né? E aí você respira e expira, só prestando atenção na sua respiração, por 5 ou 10 minutos, né? É isso para começar. Isso você começa a treinar o foco, né? Você fala, não, hoje, agora, só, esses 10 minutos só vou pensar na minha respiração, no meu bem-estar, na minha felicidade. E você inspira, feliz, né? Faz um sorriso, assim, de Mona Lisa, assim, inspira e expira, né? Isso vai te ajudar, com o tempo, a treinar o foco. Eu estava vendo um documentário na Netflix falando da importância da meditação, né? Acho que, se eu não me engano, é Headspace, para quem quiser procurar aí no Netflix. Ele ensina a meditar. Ele ensina a meditar. E é difícil mesmo, é difícil assim. Nós não estamos acostumados a ficar prestando atenção na nossa respiração, né? Então, com esse treinamento, você acaba acostumando. E é a mesma coisa nas tarefas do dia a dia, né? Então, é importante você treinar isso. Eu acho que é muito importante. Você falou aí a meditação, ela é excelente para ansiedade, né, para relaxar, inclusive, né? E tem comprovações científicas que faz bem para o cérebro mesmo, faz bem para a memória, né? Faz bem para o autocontrole. Então, a dica seria treinar o foco através da meditação. Quando focalizamos consistentemente nossos recursos no aperfeiçoamento de qualquer área,
desenvolvemos características únicas nesse sentido. O que ele quer dizer é o seguinte: você tem muitas coisas para resolver. A partir do momento que você resolve focar em uma coisa só, né, direcionar todos os seus esforços para aquilo, aquilo é como se fosse um raio-x. Lembra que o foco é isso, o foco na física é isso. São vários raios direcionando para um ponto só, né, que é o que você precisa resolver. E aí você consegue, com esse foco concentrado, você consegue cortar qualquer coisa que estiver detendo você. Esse é a metáfora que ele usou no livro. Então, a importância do foco, né? Então, a partir do momento que você encontra a sua habilidade na vida e você tem as suas coisas para fazer no dia a dia, acho que é importante você fazer uma coisa de cada vez, mas muito bem feita, né? Então, e esses recursos estão tudo dentro de nós, não está fora, né? Você não está buscando fora, você tem que descobrir o que está dentro de você, né, que vai te fazer crescer. Então, isso a meditação também vai te ajudar, né? Ele segue falando dos três princípios fundamentais da mudança. Para a gente que quer mudar o nosso, para nós que queremos despertar nosso gigante interior. Elevar nossos padrões, eu vou explicar cada um deles. Elevar nossos padrões, mudar nossas convicções, principalmente as limitadoras, e mudar nossa estratégia para manter o resultado. O que seria isso? Elevar nossos padrões é assim, muitas vezes a gente quer menos da vida. Porém, você não é obrigado a aceitar tudo na vida, né? Você tem coisas que são inaceitáveis, né? Então, assim, você não é obrigado a manter um relacionamento tóxico, por exemplo, né? O livro, ele dá esse exemplo. E você tem coisas que você precisa aspirar. Então, você precisa entender que é possível, né? Elevar os seus padrões, não aceitar menos, né? E pensar nas consequências a longo prazo. Esse é o primeiro ponto, elevar seus padrões. Depois, você muda suas convicções limitadoras, que seriam essas. Primeiro, você acha que não consegue, você se sabota, você dá uma justificativa sempre para não conseguir as coisas. O segundo ponto é você mudar essas convicções que te limitam, né? Todos nós temos convicções, tanto fortalecedora quanto enfraquecedora. Nós vamos ver isso mais para frente. E aí, através dessas convicções que você percebe que são limitadoras, você as tira, né? Escolhe convicções melhores, né? Eu consigo, né? É só cumprir faz um plano, né? Daí você vai fazer um plano para você para você conseguir um resultado, né? Então são três pontos: elevar seus padrões, aceitar que você pode conseguir aquilo, ter essas convicções fortalecedoras, e com isso você vai manter uma estratégia para conseguir esse resultado, porque você tem que ter na sua cabeça de que você vai conseguir. Tem que ser algo palpável, você tem que acreditar que aquilo vai ser possível. E aí você sempre vai mudando o leme do barco para você conseguir o que você quer, né? Então são os três principais os três princípios fundamentais de qualquer mudança. Depois disso, o livro fala também dos 5 controles que causam maior impacto na nossa vida. E por incrível que pareça, o que causa mais impacto é o emocional, tanto que ele colocou em primeiro lugar. O primeiro controle efetivo de nossas vidas tem que ser o emocional. Sabermos administrar momentos de frustração, momentos de dor, né? Não se, como a gente viu no livro anterior, no livro do Dale Carnegie, né? Não se preocupar tanto, não chorar pelo leite derramado. Então, quer dizer, tratar bem do emocional, não se desesperar, né? Conforme esse é o Tony Robbins falando. Então, ele colocou o controle emocional como o primeiro a ser observado. Depois nós temos um controle físico, né? Aí você vem, se você se exercita, se você faz uma academia, isso tem um grande impacto na sua vida também, inclusive para a ansiedade, você sabia? A gente está falando de meditação, só que a meditação ela nada mais é do que você realizar uma atividade por um determinado tempo, focado só naquilo. Então, se você pensar bem, se você fizer uma musculação, também é uma meditação, de certa forma. Você está lá contando os pesos, né? Subindo e descendo. Se você não está pensando nada mais além do exercício, você já está exercendo uma meditação, né? Então, é um outro controle que você pode exercer na sua vida, um controle físico. Evitar excessos, né? Não beber muito, né? Não, não fumar, não usar outras coisas e se exercitar adequadamente, dormir bem, né? Então, esse é o controle físico, é o segundo ponto.
O terceiro controle que nós vamos ver é dos relacionamentos, que é o que nos abre portas para o que precisamos na vida, né? É o que a gente já está até batido, né? Sem amigos não somos nada, tem que fazer network, aquela ideia toda de que a gente não caminha se não tiver amigos por perto, se não tiver pessoa, se não estiver bem relacionado. Então, esse é o terceiro controle que causa maior impacto em nossas vidas. Por incrível que pareça, ele colocou o controle financeiro em quarto, que assim é um controle que você precisa ter, mas que não é tanto como o emocional e o físico. Por quê? Porque vocês concordam comigo que você pode até estar você pode estar até bem financeiramente, mas se você não estiver bem emocionalmente, você é capaz de perder todo o seu dinheiro, né? Você é capaz de querer gastar, de comprar para poder suprir alguma coisa, né? Então, o emocional realmente é o primeiro ponto que ele coloca. Mas o financeiro também é importante. É importante você ter um orçamento, não gastar mais do que ganha, né? E a quinta e última é o controle do tempo, né? Também é uma habilidade tremenda, ainda mais nos dias de hoje, que muita gente reclama de falta de tempo, né? Você ter esse controle do tempo. Mas isso não quer dizer que você não vai. Esse controle do tempo não quer dizer que você vai deixar o tempo só para o trabalho. Não, você vai ter um tempo para lazer, para você, para fazer sua meditação, né? Para cuidar dos relacionamentos, inclusive, para ligar para um amigo, né? Então, esse tempo tem que ser bem administrado, tem que ser bem organizado para atender todos os aspectos da nossa vida. É muito legal. Esse livro aqui vem com umas dicas bem poderosas, viu, gente? Porque se vocês prestarem atenção, tudo parte do controle emocional, né? É muito importante isso que ele colocou para gente. E uma coisa muito importante é agir, né? A gente está falando aqui dos três principais fundamentos de mudança, né? Elevar nossos padrões, mudar as convicções, mas o terceiro passo é mudar nossa estratégia para manter o resultado. Exige uma certa ação, né? Então, a última frase resume isso, ó. O meio mais poderoso de moldar nossas vidas é agir. É agir de acordo com nossos valores, a gente vai ver isso, de acordo com as nossas convicções fortalecedoras, né? De acordo com algumas crenças que a gente pode criar, mas que não sejam crenças limitantes, né? E aí a gente vai agir em cima de uma estratégia para conseguir alcançar nossos objetivos. Então, as ações, ela é muito importante no livro, né? E dá bastante valor às ações, né? Eu acho que os livros modernos de desenvolvimento pessoal, eles dão muito ênfase em ações, né? É, se você prestar atenção, a Bíblia também tem algum versículo falando que a fé sem ações é morta, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, as ações, ela é muito importante. Não adianta você falar bonito e não agir adequadamente, né? Então, o efeito da ação se soma a efeitos passados para nos levar a um destino, para levar a uma direção definida. Então, é o que acontece. Não é que todas as pessoas que fizerem uma determinada ação vai chegar no mesmo resultado. Não necessariamente, porque você tem um certo passado, né, um certo ranço. Contudo, e as ações acabam se somando ao passado para produzir os resultados esperados, né? Então, as ações são muito importantes. Muitas vezes não é o que fazemos de vez em quando que molda nossas vidas, e sim o que fazemos sistematicamente, ou seja, o que nós agimos a cada dia. Então, assim, você tem ações a fazer, né? Você tem, por exemplo, eu fiz um livro. Não adianta nada eu fazer um livro e parar de escrever. Vamos dizer assim, eu deixei de escrever, deixei de ser escritor. Inclusive, já puxaram minha orelha, porque eu escrevi um livro, você tende a entrar num comodismo, né? Então, a tendência é você se conformar. Bem, eu escrevi um livro, então tá tudo bem. Então, acho que a dica é você sempre se trabalhar para também nunca parar. Porque aí você vai falar para mim assim, Douglas, mas eu vou ficar sempre trabalhando, sempre entrando em ação. Bem, o Tony Robbins mesmo fala que o envelhecimento não é só físico. Nós envelhecemos, nós envelhecemos quando a gente para de se locomover, né? Quando a gente para de se locomover, a gente para de existir, não é verdade? O que constitui uma vida? É a ação. Por que a gente não viu vida em Marte? Porque não tem nada se movendo fora do padrão esperado, né? Vamos dizer assim, do padrão
do ambiente, vamos dizer assim. Tá tudo se movendo conforme a tempestade ali, né? As circunstâncias dos planetas. Então, não tem vida. Vida é algo que se move a contragosto das circunstâncias. Então, é isso que nos potencializa, são as ações. Vamos ver o que alguém escreveu. Exato, inércia caminha para a morte. É isso que a Cecília falou mesmo. Deixa a gente parado, por exemplo, um mês para você ver. A gente fica fraco e morre mesmo, é capaz de morrermos. Porque a gente foi feito para. Nós, como seres humanos, também foi. A gente é. A gente é um animal que precisa caminhar, que precisa correr, né? Se você prestar atenção, hoje em dia a gente é muito sedentário, mas a vida está no movimento, né? A vida é movimento, né? Todo dia, toda hora está movendo, toda hora está se modificando, né? E então a gente chega nessa frase aqui que é o que a gente quer enfatizar para termos uma vida mais gratificante. Ó, sua vida muda no instante em que você toma uma decisão nova. Na hora que você age, você muda o destino da sua vida. E aí ele dá exemplo de pessoas que, através das ações deles, né, não só o discurso, através das ações deles, eles conseguiram, de certa forma, mudar o mundo na época deles, né? Aí dá o exemplo do Gandhi, né, que foi responsável pela independência na Índia, né? E da Rosa Parks, para quem não conhece, é uma americana que se negou a sentar num assento exclusivo só para brancos. E aí criou toda uma confusão na época, ela foi presa, né? E aí os direitos civis negros, né? Os negros que eram muito revoltados na época, né? Porque prendeu ela, que era muito respeitada, né? Ela era professora e bem influenciada, né? Aí você vê o papel relacional e ela foi presa tal mas ela teve uma decisão que foi sentar, foi desrespeitar, querendo ou não, ela desrespeitou a lei para sentar no lugar de um branco. Então também foi uma decisão dela e que teve sim uma repercussão no futuro. Então tudo depende de uma ação que você toma pode desencadear toda uma sequência de efeitos para o bem e para o mal, né? Então, as dicas do livro, nós temos decidir o que deseja, o que a gente deseja, né? Entrar em ação, né? E aí, você entrando em ação, você verifica se está funcionando ou não, né? E aí, se não estiver funcionando, você muda seu enfoque até alcançar o que você quer. São esses 4 pontos, né? Decide o que você deseja, precisa passar no concurso. Entre em ação, né? Vou estudar para o concurso, verifica o que está funcionando ou não. O que eu estou estudando não está fora do edital, não vai cair e tal. Muda o seu leme. Então, você muda o seu enfoque até alcançar o que você quer. Tudo se resume a isso. Tudo onde você quer chegar passa, de certa forma, a isso. E aí ele colocou uma frasinha do Goethe, né, que foi um literato alemão do romantismo, que fala a seguinte sentença: assim que a pessoa se engaja definitivamente, a providência também entra em ação, quer dizer, é uma ação conjunta. A partir do momento que você entra em ação, né, Deus também te ajuda, né? Então, como que é aquele versículo bíblico? É, tem um versículo bíblico que acho que fala mais ou menos isso. Você tem que agir para Deus te ajudar. Eu não lembro agora. Então, isso também é bem antigo, essa ideia de que Deus ajuda quem cedo madruga, né? É mais ou menos essa ideia. Nós precisamos agir também, não só esperar as coisas acontecerem. Tudo ok agora, pessoal? Legal que vocês estão gostando aqui. Eu sei que nós estamos em poucas pessoas hoje, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque eu queria dizer para vocês também que é muito importante esse clube de leitura, tanto para mim, que eu acho que eu aprendo muito, e assim, é gostoso também manter uma certa regularidade, né? Eu sei que vocês não vão ficar aqui todo dia aprendendo alguma coisa, mas assim, uma vez por mês, eu acho que, e você se mantendo a ler alguma coisa, né, que te enriqueça, eu acho que a longo prazo te ajuda muito, né, como me ajudou muito. Eu tenho esse testemunho para dizer para vocês. Em 20 encontros que nós tivemos aqui, eu reparei que a minha vida mudou bastante nesse tempo, né? Eu comecei a ter novas formas de pensar, e na hora que eu começo a tomar decisão, eu lembro dos livros que eu li, não sei se vocês também têm essa sensação. Então, é algo que me beneficiou bastante estar aqui falando com vocês sobre os livros, né?
Eu espero que vocês também captem alguma coisa, né? Porque a gente sempre lê livros variados, né? Então as ideias são variadas, acho que serve para a vida. Olha, a Maria do Olivos que está encantada com as primeiras páginas. Esse livro é muito enriquecedor, Maria. É muito enriquecedor e ele vem com várias ideias aí no decorrer do livro que você pode levar para sua vida. Ele vem com vários exercícios que a gente não vai entrar no mérito. Ele tem exercícios durante o livro que você faz também para você despertar o seu gigante interior, que a gente não vai entrar no mérito aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. Mas ele é um livro bem bacana. Eu acho que as ideias são bem contemporâneas, né? Não é uma coisa muito antiga. Acho que é uma coisa, eu acho que é muito efetiva para os nossos dias também. Como eu falei, o Tony Robbins, né, que escreveu o livro, ele foi um grande influenciador dos coaches atuais. Então, todos os coaches se influenciam de bebem um pouco do Tony Robbins, né? Inclusive, parece que imita, né, o Tony Robbins, até o jeito que dá a palestra, tudo. Ele é original, o resto é cópia, né? Então, você vê que é uma pessoa que deixou um legado aí, né? Agora, se alguns criticam algumas coisas, né? É, porque o coach nada mais é do que um treinador. Essa é a tradução, né? Veio, é um termo usado no esporte para te ajudar a sair de uma posição A para uma posição B. É apenas isso. Ele não está aí para te, vamos dizer assim, ele tá para várias questões, mas ele não é um psicólogo, um padre, ele é alguém que vai te levar de um ponto A e para um ponto B. Para esse ponto A para o ponto B, ele vai usar vários recursos, várias maneiras, né, inclusive a psicologia, a administração, para poder te levar para outro ponto, né? Então, acho que existe um certo preconceito, mas existe também uma falta de preparo nos coaches que se inspiraram nele. Ele é o grande inspirador, né? Ele é o grande, vamos dizer assim, o grande propulgador do coach e da PNL também. Ele é o grande propulgador dessas vertentes que nós vemos para aí hoje. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Tomar uma decisão verdadeira significa se comprometer em atingir um resultado e cortar qualquer outra possibilidade. Então, gente, quando a gente decide por alguma coisa, é aquele negócio, não se deve voltar atrás, né? Decisão, o próprio termo decisão tem a ver com cisão. Eu não vou lembrar agora do termo em latim, o que significa, até que a gente não precisa, mas decisão é isso, é você cortar todas as outras possibilidades e ficar com uma. Então, a partir do momento que você fala assim, não vou fumar mais, acabou, já está decidido. Pode ser que você se flexibilize porque você está começando agora, né? Mas você tomou uma decisão de que quer parar, né? Então, quanto mais decisões você toma, mais percebe que está de fato no controle da sua vida. E quanto menos decisões você toma, ou seja, quanto mais você deixa a vida te levar, né? É, você mais percebe que você está no descontrole, né? E aí ele vai mencionar aqui dos famosos, né, que se recorrem às drogas por não se sentirem realizados, ou então por uma rotina exaustiva, né? Por exemplo, ele dá o exemplo do Elvis Presley no livro, né? Que o Elvis Presley era viciado, não é que ele é viciado, eles entupiam as próprias pessoas que trabalhavam com ele, o entupiam de barbitúrcio, né? Barbitúrcio é para relaxar, né? Para ele relaxar. Porque a rotina dele de shows era muito exaustiva, então ele tinha que tomar os barbitúrcios lá, para poder relaxar depois dos shows e ficar preparado para o próximo show. Mas aí ele começou a viver assim, porque para acordar para o próximo show, ele já estava dopado da outra droga. Aí tinham que dar cocaína para ele no algodão e enfiar no nariz dele para ver se ele ficava alegre, né? Se ele ficava agitado. Então ele dormia, né? E aí ministrava outra droga depois que ele dormia um tempo lá, ficava de ressaca, foi inserir outra droga, quer dizer, começou a atrapalhar a vida dele efetivamente. E isso ele põe isso no livro, ou seja, é algo que a pessoa, são decisões que as pessoas tomaram por ele, né? Ele escolheu uma vida de shows e que o prejudicou, né? Então, são três decisões que controlam sua vida, o seu destino. O que focalizar, o que as coisas significam, né? E o que fazer para criar os resultados, né? Então, assim, o que você tem que focalizar para que as suas decisões deem resultados.
né? É aquele negócio, você focaliza, o negócio acontece, é como se fosse um raio-x. A outra coisa que controla o seu destino é como as coisas se dão para você. O que, que elas significam para você? Um mesmo evento pode significar um aprendizado para uma pessoa e um fracasso para outra. Então, também é saber, saber qual significado você dá às coisas que te aparecem. E o que você tem que fazer para criar os resultados esperados também é outra decisão que controla o seu destino. Então, determinar um curso, né, para onde você deseja ir, você ter um plano estratégico, né, isso é muito importante. E lembrando que a repetição é a mãe da perfeição. Então, se a gente quer chegar a alguma coisa, por exemplo, se você quer passar no concurso, eu dou sempre esse exemplo, né, porque eu passei num concurso, né, não estou mais, mas eu passei, então eu sei bem como que é. Então você tem que repetir muito, às vezes fazer vários exercícios e fazer até conseguir pegar o jeito. E a mesma coisa serve para quem toca algum instrumento musical, né? Precisa tocar, 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 né? E então ele precisa de uma estratégia até ele conseguir tocar. Então a repetição ela é a mãe da perfeição e a informação é poder. O nosso cérebro já desenvolveu um sistema interno para tomar decisões. Isso vem um pouco da infância, né, da época dos nossos pais, o que nossos pais incutiram na nossa cabeça, o que, que a gente assistiu na televisão, o que a cultura propagava, né, o que as pessoas ao nosso redor achavam que era, o que os nossos colegas falavam. Então, tudo isso fica no nosso subconsciente. Então, quando a gente fica adulto, a gente leva tudo isso no nosso subconsciente. É como se tivesse é como se a nossa cabeça tivesse alguma coisa rodando, alguma coisa assim, algum tipo de pensamento rodando, e se você entrar em determinados acontecimentos, você vai repetir o mesmo padrão, porque é como se fosse um disco rodando. Você não age com consciência, você já age por impulso, por doutrinação, vamos dizer, por algo incutido, por uma educação, vamos dizer assim, né? Então, por isso que é importante na vida adulta você rever essas convicções, né? Ver se é isso mesmo, né? Estudar tudo aquilo que te ensinaram, né? Tanto seus pais quanto a TV, os seus professores, para ver se é isso mesmo, né, gente? Porque a gente sabe, né, que até os professores mesmo, mesmo com boa intenção, existe uma suposta doutrinação em alguns países, por exemplo, né, que o governo se mete na educação para propagar valores do Estado. Então, muitas vezes a gente está repetindo discursos que foram implantados na gente. Não é algo que a gente pensa de fato, né? Que nós fomos levados a pensar. Então, a gente precisa sempre avaliar nossas convicções, né? Depois eu vou explicar para vocês o que constitui uma convicção. Elas podem ser inconscientes, inclusive, tem muitas coisas que a gente não imagina e que nós temos no nosso inconsciente, né? Nós precisamos avaliar nossos valores de vida, o que é mais importante, se é família, se é trabalho, se é. Então, porque muitas vezes nos incute que o trabalho é mais importante, às vezes, do que as pessoas ao nosso redor. Bem, enfim, valores, cada um tem o seu, mas pode ter sido implantado isso, né, na nossa sociedade, que valoriza muito o trabalho. Então, a gente perceber nossas referências, né, quem nós estamos, porque isso é importante também, para onde a gente quer chegar, às vezes você tem uma referência, te ajuda, um modelo. Quais são as perguntas que a gente faz a nós mesmos, né? Isso é muito importante. Nós vamos ter uma parte só falando das perguntas. E os estados emocionais também que a gente experimenta. Então, se a gente sente raiva por alguma coisa, se a gente sente triste, tudo isso está no nosso subconsciente rodando de alguma forma. E a gente precisa analisar isso. De novo, gente, eu repito, a meditação, dependendo de quanto tempo você está meditando, você percebe essas coisas, né? Você começa a perceber, você está lá quietinho, respirando, vamos dizer que você passou por um momento desagradável, você percebe assim, isso que eu estou sentindo é raiva. Então, mas eu não tenho que prestar atenção na respiração e deixar a raiva de lado, então você começa a perceber que aquilo te incomoda, que aquilo lá não é seu de fato, é algo que está rodando dentro de você, sabe? É algo que está incutido dentro de você que você tem que trabalhar. A Cecília falou, chuva fortíssima aqui, caí e agora consegui voltar. Que bom, que bom.
Aqui também ameaçou chover também, Cecília. Que bom que você voltou aqui, tá aqui com a gente. Obrigado. É, e aí ele entra na questão seguinte, que... Deixa eu voltar aqui. Opa, cadê? Onde eu estou? É, se a gente tem essas coisas que estão rodando no nosso subconsciente, né? Então o problema não está em si, a verdadeira causa. Deixa eu ver o que está escrito aqui, desculpa. A verdadeira causa é. Ixi, acho que eu perdi onde eu estou aqui. Aqui. Se você come em excesso, por exemplo, a verdadeira causa geralmente é um problema de valores ou convicções, e não um problema com a comida em si. A comida não tem nenhum problema. Se você está comendo demais, é porque você não se sacia com pouco, muitas vezes, ou então você não faz a meditação, vamos dizer assim, na comida. Você sente o sabor da comida em cada garfada, porque eu reparei isso hoje, gente. Acho que é importante a gente aprender a comer percebendo o que a gente está fazendo, porque geralmente a gente está pondo a comida na boca e não está nem percebendo. Então, põe a comida na boca e sente o sabor antes de pegar outra garfada. Comece a fazer essa experiência. Vocês vão ver como que é mais gostoso. Sentiu o sabor, aí dá mais uma garfada, põe na boca. Sente sabor diferente, pega um pouquinho mais do feijão, sabe, coisa assim? E aí você vai refinando também o modo como você come. Então, até por isso, a gente tem uma. Se a gente come em excesso, é um problema mais de valores do que com a comida em si. A comida em si não tem problema, não tem culpa nenhuma, vamos dizer assim, né? Ela está ali quietinha. Nós que temos que ter umas convicções melhores, né? Eu quero aproveitar mais a comida, então vou comer mais devagar, vou sentir o sabor, né? E ele dá umas dicas para a gente também no livro, que são vários pontos que eu coloquei aqui, né? Nós perdemos o medo de tomar a decisão errada, né? É, porque muitas vezes a gente tem medo de decidir, tem isso também, né, gente? A pessoa tem medo de decidir porque quando você decide, você isenta a outra possibilidade, você não quer perder Por isso que a autossabotagem. Então tá lá, você quer ou não quer? Vamos dar o exemplo da comida que falamos agora. Você quer ou não quer comer menos? Então, você precisa se decidir que vai comer a comida de uma forma mais prazerosa, né? De uma forma mais meditativa, de forma a sentir o sabor do alimento, né? E você tem que decidir isso. E quando comer, comer com consciência, né? Então, a gente perdeu o medo de tomar uma decisão. O modelo pode poupá-lo. O sucesso é resultado de pequenas decisões. Então, essa é uma pequena decisão, você comer sentindo o sabor. Agora você vai se exercitar direitinho, né? Fazer musculação, fazer o aeróbico, que é mais importante, que gasta mais caloria, para você ficar mais magrinho, né? Então, essas pequenas decisões que você toma no dia a dia é que vai dando resultado. Não há nada que você não possa realizar se você decide com clareza. Se você fala, é isso que eu quero mesmo e estou disposto a aplicar uma ação maciça para conseguir o que eu quero. Né? Quando você tem esses pontos, eu sei o que eu quero, estou disposto a pagar o preço, né? Você começa a ver a diferença. Você observa o que está dando certo e o que está dando errado, né? E você muda o enfoque, caso você precise, até você conseguir, né? Então, se vocês quiserem assinalar isso para a vida de vocês, eu faria até um print aqui. Não há nada que você não possa realizar se decide com clareza, está disposto a uma ação maciça para conseguir o que quer, observa o que está dando certo e muda o enfoque até conseguir. Então, eu acho que isso aqui é importante a gente observar para qualquer coisa, passar num concurso, parar de comer, né, parar de beber. Então, decide com clareza, quero parar de beber, né? E aí você vai fazer a ação maciça. Bem, eu vou beber até 2 garrafinhas socialmente, no máximo, até sentir alguma coisa e não vou beber mais. Aí você viu que não está dando certo porque você, vamos dizer assim, a pessoa é alcoólatra mesmo. Então, não dá certo ela beber 2, que ela vai beber 3, vai beber 4. Bem, então é melhor ela não beber nada, né? Ou se está dando certo, continua, né? Muda o enfoque até conseguir regularizar isso. Então, tudo passa por esses 4 passos também, tudo que você deseja. O que parece impossível a curto prazo torna-se muito possível a longo prazo se você persistir. Então, aqui é a importância da persistência. Lembra que a gente falou, a ação ela tem que ser contínua. Ela não pode ser assim, por exemplo, que nem no meu caso, eu fiz um livro, aí eu paro de escrever porque tá bom.
né? Ou então paro de fazer outras coisas porque, já tá bom, já escrevi um livro. Não, eu tenho que continuar sendo um escritor, de ler, de buscar outras referências, né? Então, isso serve para mim muito, para todos, acho que serve para todas as pessoas aqui, né? Para todas as pessoas que estão assistindo aqui, acho que é importante se atentar ao não comodismo, né? E aí persiste, né? Persiste mesmo com as dificuldades, porque nenhuma dificuldade dura para sempre, né? Nem as estações do ano. A gente sabe que tudo é cíclico. Se você pode estar passando por um momento difícil, porém aquilo ele sempre passa, né? Até o fim da vida, por exemplo, se você está passando por um momento de velhice, aquilo vai passar um dia, você não vai estar mais com sofrimento. Tem que pensar assim, porque tudo na vida é um ciclo, né? De renascimento, né? A vida é como se fosse. Ele traz essa ideia de ciclo, mas essa ideia é bem anterior, né? Ela veio de Confúcio, do budismo, né? Que a vida é como se fosse um círculo, né? Então você tem momentos de baixa, momentos de alta. Entender isso também é importante. E dominar o poder de decisão é o poder de tomar decisões, né? Você decide pelas coisas e você se empenha de fato por aquilo que você decidiu. As pessoas mais bem-sucedidas tomam decisões depressa porque não têm dúvidas a respeito dos seus valores. Nós vamos falar sobre os valores, que são muito importantes. Todos nós devemos ter a lista nos nossos, pelo menos dos nossos 5 valores, 7 valores, né? Que é para guiar a nossa vida. Por exemplo, você vai decidir fazer um curso. Esse curso tem a ver com os seus valores, né? É, tem a ver com aquilo que você gosta, com aquilo que você acredita, né? Então você tem lá os valores que você escolheu para sua vida. Vamos dizer assim, vamos chutar: justiça, amor, generosidade, saúde, né? Então você escolhe uns valores. Bem, eu vou fazer um curso de empreendedorismo. Bem, está dentro disso, a não ser que você coloque dentro desses valores alguma coisa relacionamento a finanças, tipo assim, vida de recursos, né? Tipo assim, uma vida próspera, sei lá. Você tem que ter valores para nortear suas decisões. Você só tem boas decisões, de fato, se você tem bons valores, né? Então, tenha seus valores. Eu tô já falando antes, porque nós vamos falar dos valores depois. Os valores são muito importantes, que através dos valores nós vamos ter nossas crenças, nossas convicções, nossas opiniões, inclusive, né? Nós vamos falar sobre tudo isso. O primeiro ponto, então, é decidir, né? E tomar decisões com frequência. Por quê? Porque é como se fosse um músculo, né? Se concordam? É, quando você decide menos, você tem mais dificuldade de tomar decisões depois. Se você sempre está tomando decisões para cá e para lá, o seu músculo de tomada de decisões, digamos assim, está bem fortalecido, né? E você também está aprendendo com essas decisões, né? Então, uma dica também é comprometer-se, né, com as decisões que você tomou, mas também ser flexível, né? Estou dando um exemplo da cervejinha, né? Você se comprometeu a parar de beber ou então beber menos. De certa forma, você pode ser um pouco flexível, né? Existe uma sociabilidade, né, da pessoa beber, às vezes, um pouquinho, mas que aquilo não seja algo que prejudique a pessoa, vamos dizer assim. Você está comprometido a beber menos, só que você também pode ser uma pessoa flexível, não chegar ao extremo, né? É aquilo que eu falei. Porém, se 2 garrafinhas também têm te prejudicado, é a hora de você repensar em nunca mais beber, né? Porque o alcoólatra é assim. Uma gota já repercute para assim que a pessoa bebe um gole ali já é uma coisa que tem uma consequência drástica e né, às vezes a pessoa bebe muito mais do que ela estava esperando, né? Então faça decisões a cada momento e desfrute dessas decisões para a sua vida e veja as consequências boas para o seu destino. Vamos ver o que falaram aqui no chat. Ah, se vocês têm alguma consideração até agora, são suas decisões que determinam o seu destino. Tudo o que fazemos se deve à necessidade de evitar a dor ou ao desejo de obter prazer. Usar a dor e o prazer em vez de deixar que usem você. Então, é uma coisa que o livro está sempre permeado. É uma ideia, na verdade, que é do Schopenhauer e que está incutida nesse livro e em outros livros de desenvolvimento pessoal que a gente viu.
É assim, nós como seres orgânicos, nós estamos sempre em busca de prazer, né? E evitando as dores. E sabendo disso, como nós podemos usar isso a nosso favor? É, aplicando o prazer a coisas que nós queremos fazer e associar a dor a coisas que não queremos. Por exemplo, vocês sabem que fazer academia às vezes pode soar meio sofrido, por isso que nós não fazemos, porque a gente sabe que a gente precisa acordar, muitas vezes cedo, colocar o tênis, ir lá malhar, né, pôr a roupa de academia, ir lá malhar e voltar para casa, né? Tem um certo desconforto aí. Mas se a gente associar no nosso cérebro como algo prazeroso, né? Porque de certa forma traz um prazer depois que você faz academia, né? Se você corre, você solta, né, solta adrenalina, solta serotonina no seu organismo. Se você for capaz de observar isso, você tem muito mais chances de continuar a academia se você só olhar pelo lado da dor, pelo lado do desconforto. Então é aquela velha ideia, né? No pain, no gain. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, que é geralmente usada para o pessoal da academia, né? Então, assim, sem nenhuma dor, nenhum prazer. Você tem que saber dosar. Bem, eu estou indo, vai causar um certo desconforto. Porém, vai me trazer prazer a longo prazo. Eu vou me olhar com outro olhar, vou estar com uma saúde melhor. E isso tem que ser prazeroso para você. Então, é a forma como você encara que vai te ajudar a seguir nas coisas que você precisa, né? Isso em todo livro ele fala. Evitar a dor, nós temos a tendência de evitar a dor e buscar o prazer, né? Essa ideia não é dele, é uma ideia do Schopenhauer, que ele repete muito no livro, né? E existe isso em outros livros de desenvolvimento pessoal. E como que isso a gente pode usar isso a nosso favor? Isso que é o nosso questionamento. Bem, se você comer muito chocolate, você vai ter muito prazer de início. Depois você pode ter uma dor de barriga e você tem que ligar no seu cérebro de que aquilo não é prazeroso para você evitar fazer isso outra vez, né? E aí nós temos aquela coisa, porque nosso cérebro ele funciona como uma associação, né? Então sempre tem aquele momento que a gente diz chega, né? É quando a dor se torna nossa amiga, né? É quando você fala, bem, eu não quero mais passar mal de chocolate, deu o exemplo de chocolate. Não quero me entupir de fast food, né? Tô tendo colesterol nas alturas, né? É quando a dor se torna nossa amiga, né? Tipo aquele problema que veio para dizer é hora de parar, né? Isso nos leva a agir e produzir novos resultados, né? Quantas pessoas que eu já vi, né, que, por exemplo, não davam a mínima para a saúde, mas aí quando chegaram perto de um infarto, mudaram, vamos dizer assim, a sua postura frente à vida, começando a fazer exercícios físicos, né? Mas isso tem que ser constante, porque senão para também. Então, esse momento, essa dor, vamos dizer assim, ela pode se tornar sua amiga, né? É você entender, você saber ligar isso ao seu sucesso, né? Não sei se vocês me entendem. E aí você tem a questão do prazer. Muitas vezes, porque eu falei da dor agora, né? Esse momento que a pessoa chega na dor e aí te ajuda a se mover, vamos dizer assim, no sentido contrário. O prazer é a mesma coisa, escolher os nossos prazeres. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, ela gostava, ela tinha prazer em ajudar os outros, né? Então, isso é uma forma de encontrar um prazer numa coisa benéfica, né? É, então, ajudar os outros em sua a miséria ajuda a aliviar a própria dor. Porque não sei se vocês tiveram essa possibilidade, gente, quem fez trabalho voluntário de entrega de marmita na rua, essas coisas, entrega de cobertor, sente isso. Quando você dá, você recebe em troca muito agradecimento. E isso é um grande prazer, pode ser um grande prazer, né? Então, é uma forma de você também obter um prazer também, ele fala no livro, né? Essa questão voluntária, porque prazer não é só fazer bem para si mesmo, né? Então, você faz bem ao próximo, você também se sente bem, né? É uma forma de você, é um espelhamento, né? Você ajuda e aí você leva um sorriso, né? Um contentamento. Isso é muito gostoso também. Então, resumindo o que nós falamos até aqui, aquilo que você associa a dor e prazer moldam o seu destino, né? Então, associar a dor ao prazer as coisas certas. Então, se você associou dor ao prazer de usar drogas, por exemplo, isso certamente afetou o seu destino, ele fala. Isso porque a droga tem um sistema recompensador, que se você entrar
e não conseguir sair mais porque se viciou, você vai sentir sempre prazer e vai estar sempre em busca daquilo. Lembrando que nós tendemos a querer prazer e a se afastar da dor. Então, o que que ele recomenda, o Tony Robbins? Ele fala que na infância dele, os policiais chegaram na escola e mostraram um vídeo de várias pessoas deprimentes, né, que usavam droga, na época acho que era heroína, e aí ele percebeu que era algo ruim. Então, ele tem uma visão assim, mostraram para ele as consequências, né? Não só na hora, mas a longo prazo, depois de algum tempo, como funciona o sistema de dependência, né? Então, ele ligou ao uso das drogas a algo deprimente, e isso o ajudou muito a poder nunca experimentar droga. Tony Robbins diz que nunca experimentou drogas, mas ele já bebeu. E ele fala que a experiência dele foi muito ruim, porque a própria mãe dele falou: beba mais, né? Você está vendo como é bom? Sabe aquele jogo psicológico? E isso fez ele também se afastar das bebidas, também. Vocês devem saber que alguns artistas fazem uso, né, de algumas drogas, né, para fugir da dor ou para aliviar a tensão, né, de uma forma temporária, mas isso acaba provocando a queda de todos eles. Então, se associarmos uma dor maciça a qualquer padrão emocional ou comportamento, evitaremos ceder a esse padrão. Se associarmos a essas coisas que eu falei para vocês agora como prazer, você só tende a cair mais, né? Então, é sempre associar uma dor maciça. Por que que vocês acham que o maço de cigarro hoje em dia vem com algo, com câncer atrás, alguém com câncer, alguém sem dente, né? Ou sempre alguma coisa que remeta à destruição da saúde, para conscientizar as pessoas de que não é só aquele momento relaxante do fumo, é muito mais além daquilo, né? É algo que vai te trazer efizema, né? Aí ele dá várias doenças ali que pode acontecer se a pessoa ficar fumando, né? Então, somos guiados pela. Ele sempre repete isso no livro, por isso que eu coloco muito, mas nem precisava. Somos sempre guiados pela maneira como aprendemos, desculpa, como aprendemos a associar a dor e o prazer no sistema nervoso, né? O nosso organismo funciona assim, são neuroassociações no nosso cérebro, né? O fator que nos guia não é tanto o intelecto, mas sim as sensações, né? A gente pensa que as pessoas vão parar, que as pessoas elas conseguem, vamos dizer assim, é, as pessoas elas são emotivas com relação a essas sensações. Não é o intelecto que manda. Vocês acham que alguém que usa droga está usando o intelecto? Ai, eu estou achando que vale a pena usar a droga. Não é isso. Ela está usando a sensação que ela já experimentou, né, que pode trazer o mesmo prazer que ela teve antes. Então, é assim, tem muito a ver com a sensação. E por isso que é a importância da gente alimentar o nosso raciocínio, de certa forma, estudar, ver as consequências, né? Vincular a dor ao comportamento antigo e o prazer ao novo comportamento, porque tudo se trata de um condicionamento. Vincular dor suficiente a fumar e bastante prazer a deixar de fumar, né? É, Aqui está começando a chover também, pessoal. E é aquele negócio, né? Se você não tem um plano para sua própria vida, outra pessoa, circunstâncias têm. Então, ele é importante se você quer parar de fumar, fazer um plano para isso, consultar um médico, né? Ir atrás, buscar outros prazeres, né? E associar o fumo à dor das doenças, né? Porque para você conseguir se livrar do vício. Então, você precisa ter um plano para conseguir. As pessoas fazem mais para evitar a dor do que para alcançar o prazer. Sempre colocando isso, tá vendo? O livro sempre permeado com essa frase. Não somos impulsionados pela realidade, mas sim por nossa percepção da realidade, né? Então a gente acha que acho que todo mundo é assim. Todo mundo acredita que o que percebe é real. Mas, na verdade, o que nós entendemos como real não é a realidade como um fato, mas a percepção que nós temos da realidade. Não sei se vocês entenderam. Cada um vai ter uma percepção da realidade diferente, né? É, E qualquer tipo de disciplina exige a passagem pela dor, de alguma forma. Então, como nós falamos, se você quer largar de comer muito, você vai ter que passar a passagem, você tem que passar um pouco pela dor de não comer,
né? Você vai sentir alguma coisa na barriga, assim, tipo aquela coisa, aquela coisa assim, você vai ficar inconformado, né, inicialmente, de não poder comer alguma coisa mais gordurosa, mais doce. Bem, mas é uma disciplina que exige passar por essa dor. Vamos ver aqui o que alguém falou no chat. A Cecília colocou assim: antigamente, cigarro era associado ao sucesso, tem mais essa também. A fama, pessoas elegantes, bonitas e até saudáveis, ironicamente, com esportes radicais, etc. E todo mundo caiu nessa onda. Agora que todo mundo se ferrou, é verdade, a sociedade médica se manifestou finalmente para nosso bem. Que bom. Essa observação é muito interessante. Não sei se vocês conhecem, a minha tia Cília já mandou um vídeo para mim, já faz um tempo, mostrando que o cigarro ele foi promulgado, de certa forma, na sociedade com a ajuda com a ajuda do sobrinho do Freud, né, que estudava as compulsões das pessoas, e como o cigarro também era como se fosse um ato fálico, né, se vocês prestarem atenção, é como se fosse um símbolo erótico, o cigarro, aquilo que dá prazer, né, se vocês pensarem bem. Na verdade, o sobrinho do Freud tinha vamos dizer assim, ele tinha uma profissão bem diferente da do Freud, que era psicanalista, ele era publicitário. Então, realmente, infelizmente, pelo sobrinho do Freud, nós temos hoje a propagação do cigarro de uma forma bem veemente na nossa sociedade. E é ligada muito ao prazer, é isso mesmo, a fama, não só ao prazer erótico, vamos dizer assim, pessoas bonitas, né? Até mesmo a esporte, coisas que a gente acha que não combinam, era isso que eles faziam, mostrava a pessoa surfando, a pessoa. Então, nesses esportes radicais, estava ela, depois do treino, fumando, né? Então, quer dizer. Tinha Oi? aquela tinha a propaganda do Hollywood, né? E Pois falava é. ao sucesso, e o cara surfando, pegando altas ondas, não sei o quê. Mas, meu, quem é esportista não vai fumar, né? E a gente entrava nessa. Eu entrei, mas Então, depois eu saí, graças a Deus. Mas é bom que agora haja essa. Nossa, agora quando eu pego algum maço de cigarro é assustador, né? Aquelas fotos, tudo mais, né? Isso é totalmente necessário e bom. E tem gente, porque assim, e tem gente que não acha que pode causar isso. Não, vai fazer mal, mas é só um pouquinho, né? Não mas, se. todo mundo vai morrer mesmo, né? Vem com aquela desculpa que todo mundo vai morrer Não, é. mesmo. Eu já conheço gente que dá essa desculpa, né? Cada um escolhe a É, maneira como vai morrer, né? Mas, é. enfim, tem muita coisa que é incutida na gente, e tem coisa que a gente não sabe, né? O que a gente come hoje em dia de agrotóxico, a gente come de açúcar de confeiteiro nos doces, o que a gente come até mesmo os adoçantes, alguns causam câncer, né? Então, são muitas coisas que a gente ainda faz, e a gente faz por inércia ainda, tipo assim. E às vezes você vai ter uma alimentação mais saudável, e é tudo muito mais caro, né? É. Então, acho que É, é possível. agora, agora, Oi? achei interessante, só interromper um pouquinho, essa observação do sobrinho do Freud, porque assim, eu estudei um pouco de psicologia, né? E Uhum. a chupeta, a gente passa por várias fases, né, segundo Freud, na infância, né? E quando elas não são resolvidas, por exemplo, a fase de colocar as coisas na boca, quando o pai, né? A mãe não deixa de jeito nenhum e o garoto quer, mas ele tem que sentir todos os prazeres, tal, se liberar para depois não virar um adulto reprimido aí mais Uhum. tarde, né? Mas tem pai que é muito, né, tudo limpinho, tal. E então ele vai ficar preso à chupeta. E se a chupeta, se o pai também não souber tirar direitinho a chupeta, ele vai para o cigarro ou ele vai para a comida, ele vai, sabe, é a coisa da boca. Você Interessante. A fase oral, né, que chama, né? porque você conhece o mundo pela boca. O garoto, ele não sabe se a coisa é boa, se ele é ruim. Então, ele põe na boca e ele sabe, isso daqui é gostoso, então é bom. Aquilo não. Sabe É assim? verdade. É criança, não tem cérebro, assim, né? Racionalmente, tal, as coisas. Sim. Então, é, então é uma sacada bem legal. Ele estudou Freud para falar Ah, com certeza fazer estudou o isso. tio dele, ele sabia o que estava fazendo, né? Ele Infelizmente, sabia muito. infelizmente ele usou para algo que não foi tão bom, né? Depois. É, com certeza. É, mas
Teve é bom a gente estudar a história por causa disso, né? A gente vê, a gente corrige, né? Sabe que foi um erro de caminho, porque depois teve, realmente o cigarro teve repercutiu na nossa vida, né? Eu tive uma tia que morreu de efizema, de câncer depois no cérebro, né? Então teve uma consequência, acho que social grande, né? A gente sabe disso hoje em dia. Então a gente pode corrigir isso, né? Talvez muitas coisas que a gente esteja vivendo agora a gente não sabe corrigir porque a gente tá ainda dentro daquilo, né? Mas quem sabe daqui a uns anos a gente consegue observar muitas coisas que a gente anda fazendo que não são tão legais, né? Como, Isso é interessante né? de observar. E essa fase oral que você levantou, que nós temos que nós temos essa mania quando criança de colocar as coisas na boca, é super verdade. Porque nós não somos só imagéticos, vamos dizer assim, e auditivos. Nós somos seres com Sensoriais, outros né? sensores, né? É. A gente quer pegar, a gente quer sentir, a gente quer comer, né? Então essas coisas a gente leva para a vida adulta, querendo ou não. Algumas coisas são inconsciências, né? Essa coisa da oralidade a gente leva para a fase adulta dessa forma, ou comendo muito, que você falou. Se não liberar, se não souber tirar a chupeta bem, né? Tipo, a pessoa pode ter problema sim, de querer de querer fumar, né? De querer comer, né? Realmente, é muito interessante isso. É, vamos seguir aqui. Mudanças imediatas na nossa vida, porque ele acredita muito nisso, que mudanças acontecem de forma rápida, né? Diferente de algumas pessoas que acreditam que mudanças demoram a acontecer, né? Para o Tony Robbins, você pode mudar uma pessoa numa palestra dele, né? Ele tem esse marketing, ele fala que a pessoa pode mudar usando como posso dizer, usando a fisiologia correta, né? Por exemplo, se a pessoa está triste, se a pessoa começa a ficar, se ela se manter uma postura ereta e sorrindo e tal, as chances dela conseguir superar uma depressão para ele e fazer alguns exercícios assim, a pessoa tende a superar aquilo, né? Sabemos que a longo prazo não é assim, porque na hora pode ser que a pessoa fique alegre, mas a pessoa precisa manter esse espírito, né? Então, para ele, as coisas acontecem muito rápidas. E assim, a gente precisa conduzir nossas vidas, então, no presente. É o presente que importa, né? Então, mas a gente vê isso em outros livros de desenvolvimento pessoal, né? A importância do presente, a importância de você estar presente, né? Aí entra a meditação de novo, entra a despreocupação quanto ao futuro e quanto ao passado, né? Mas algumas coisas podem ser feitas para nos ajudar, mudanças imediatas. Escrever aquilo que a gente adia a cada dia. Por exemplo, eu preciso fazer alguma coisa, mas, bem, você colocou no papel, né? Então, começa por aí. Colocar no papel, fazer as perguntas corretas, por que não tomei nenhuma ação para fazer aquilo, né? Então, lá ele vai estar exercícios para você fazer isso. Eu estou falando de um modo muito rápido, né? E o prazer que você experimentou no passado por se entregar a esse padrão negativo. Isso pode te ajudar também. Então você liga a dor passada, né, ao padrão negativo que você quer romper. E aí você pode usar uma substituição, usar o mesmo prazer, mas sem as consequências negativas, né? E também anotar o que ele custará se não mudar. Então, se você não mudar, se você não parar de fumar, o que vai te custar? Então, você pode escrever isso para você tomar consciência. Coloca os pontos positivos e negativos. O ponto, eu vou falar a verdade para vocês. Eu tenho certeza de que a pessoa vai querer mudar, porque assim, se você escrever os pontos positivos de fumar, que é a sensação de relaxamento, e tudo aquilo que pode causar de dano ao ser humano, você não vai querer fumar mais. Porque você, além dos problemas de saúde, você vai ter mau hálito, né? Você vai ter problemas de relacionamento, porque hoje em dia as pessoas já estão se afastando de pessoas que fumam. A pessoa que fuma geralmente tem que ficar afastada, né? Tem que ficar às vezes você não pode ficar em lugar fechado, a pessoa tem que sair. Então, assim, os malefícios acabam sendo maiores do que os benefícios. E com isso você consegue, então, para o Tony Robbins, já imediatamente já caminhar para a mudança. E aquela outra coisa, né? Como nós estamos falando em você pensar no presente, né? Em ações de agora, é aquela coisa dos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje não vou fumar, só por hoje não vou beber, só por hoje não vou comer esse docinho aqui, só por hoje vou fazer academia.
né? É aquele negócio, só por hoje, conduzir nossas vidas no presente, né? O que que eu preciso fazer hoje, né? Que eu estou adiando, que eu preciso fazer agora e não amanhã. Porque esse que é o negócio, gente. Muitas vezes a gente adia as coisas que a gente precisa fazer pro dia seguinte, né? É, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer nesse slide. E aí ele entra nas nossas, ele praticamente vai entrar na nossa cabeça. Ele vai tratar sobre as convicções, sobre as generalizações que a gente faz sobre as coisas, sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores, né? Então, as generalizações são nada mais do que convicções que nós temos para nos ajudar, né? Então, por exemplo, você não sabe como agir em determinado aspecto da sua vida, mas você tem lá no seu arquivinho de que sempre quando você chegar em algum ponto daquilo, você age de certa forma. Então, essas são as suas convicções, né? Mas você sempre se pergunta se isso vai dar dor ou prazer. O cérebro sempre está fazendo esse jogo, né? E às vezes a gente associa ao prazer muitas vezes as coisas que vai nos prejudicar, né? As generalizações simplificam a vida e nos permite funcionar de certa forma, né? Você sabe o que é errado, você sabe o que é certo, né? Determinados valores, você sabe o que você deve fazer ou não fazer. Contudo, existem generalizações que são muito mais complexas e acabam podendo te restringir socialmente, inclusive. O racismo não deixa de ser uma generalização que você teve do passado, né? Muitas vezes os seus pais te incutiram, às vezes os avós veem com uma ideia meio racista e a pessoa repercute aquilo agora, né? Ou seja, uma pessoa totalmente inadequada, né? Pelas suas generalizações. É, a maioria das pessoas não decide conscientemente em que vai acreditar. É o que eu falei para vocês. Muitas vezes elas agem conforme elas foram educadas, né? Conforme elas foram doutrinadas, conforme elas foram orientadas. Isso muitas vezes na infância. Muitas vezes as convicções baseiam-se em interpretações errôneas de experiências passadas. E é apenas uma interpretação, né, gente? Passamos a tratar nossas convicções como se fossem verdadeiras, como se fosse o evangelho. Tanto que eu coloquei aqui a visão de alguém segurando a Bíblia. Porque é isso mesmo, nós temos nossas convicções e nós achamos muitas vezes que nós estamos certos de tal forma que tudo aquilo que vai contra o que acreditamos está errado, né? Então isso acontece muito, né? E a gente não leva em consideração a cultura do outro, né? O que o outro acredita, né? Só a minha cultura está certa. Então, isso também pode ser um entrave em nosso desenvolvimento pessoal, né? E aí ele vai falar que todas as nossas ações são resultado de convicções, né? Nós devemos mudar as convicções que nos reprimem, né? E existem convicções que têm o poder de criar e de nos fortalecer, e tem convicções que têm o poder de nos destruir. Que nem falei para vocês, existem generalizações, né? Existem convicções na nossa vida que são destruidoras, são racistas, preconceituosas, né? São convicções que as pessoas têm, são crenças, né? Mas tem diferenças aí, que eu vou explicar mais para vocês a diferença entre um e outro, né? Que existem convicções, existem, existem as crenças e existem também as opiniões, também aqui as três coisas, ó, classificação das convicções. Quer ver, ó? Classificação das convicções de modo geral, opiniões, convicção e crença. E aí a gente explica o que que é cada um. As opiniões são coisas mais fracas, vamos dizer assim, aquela ideia que você tem que pode ser facilmente quebrada. Por exemplo, a minha opinião, eu sou, vamos dizer assim, eu sou contra o aborto. Aí chega alguém e fala para mim assim: ah, sim, mas você é a favor de alguém que foi estuprado e manter essa criança? Quer dizer, a pessoa pode me convencer, é uma coisa mais, vamos dizer assim, é uma coisa que tem diálogo. As convicções e as crenças, muitas vezes, podem não ter tanto diálogo. A pessoa acredita naquilo e pronto, acabou, né? Então, são coisas mais enraizadas, né? E aí você vê que crenças, né, podem ser perigosas, né? Dependendo, das crenças que a pessoa tem, né? Os fanáticos, eles têm uma visão de Deus muito distorcida, né? Então, você vê, por exemplo, o Jim Jones, que é essa figura aqui que está representada, e que foi um cara que levou ao suicídio 700 pessoas, 900 pessoas lá na Guatemala, se não me engano. Não, na Guiana. No Caribe ali. Ele levou 900 pessoas ao suicídio, né?
porque ele fez um suicídio em massa, em represália a alguma coisa. Então, ele tinha um certo fanatismo por causa de suas crenças, né? E acabou, dizimando muitas pessoas. Então, tomar cuidado com as nossas crenças, que elas podem ser perigosas também. As nossas convicções, elas têm vários pilares aqui embaixo, ó. Esse aqui é um exemplo de uma convicção, uma mesa. Para uma convicção estar bem embasada, ela precisa ter vários pés, concorda? Várias coisas que fortalecem essa convicção, são ideias que fortalecem, né? Então, você tem lá, eu acredito, eu tenho convicção de que você é uma pessoa bacana, uma pessoa confiável. Como que você sabe disso? Aí você tem as pernas. Bem, você provou isso para mim através das suas ações, através da sua responsabilidade. Você marcou comigo tal horário, você veio, né? Então aí você cria uma convicção sobre alguém baseado nas pernas, né? Então, é aquele negócio, nós temos várias ideias baseadas em várias outras. E aí vale o nosso questionamento. Essas convicções que nós estamos tendo são fortalecedoras ou enfraquecedoras? Porque, assim, no fundo, o que o Tony Robbins quer nos fazer pensar é o seguinte: não é convicções certas ou erradas, mas sim convicções que nos enriquecem, nos fortalecem, e convicções que nos enfraquecem, nos reprimem, nos limitam. É isso que a gente tem que fazer o questionamento correto. Porque se a convicção é certa ou errada, ela vai depender muito do sujeito. Agora, se a convicção ela é fortalecedora ou enfraquecedora, ela vai de um aspecto mais de sucesso, um aspecto mais do que a gente quer levantar aqui, que é despertar o nosso gigante interior, né? Tem convicções que são tão assim, vamos dizer assim, meticulosas, que podem ser até perigosas, porque ela tem muito a ver com a nossa identificação. Por exemplo, você fala assim, a vida é uma maravilha, né? Será que a vida é sempre uma maravilha? Ou será que aquilo faz parte de uma convicção de alguém? Ah, a vida é uma droga. Você diz isso, será que a vida é uma droga? Será que a vida é um mar de lamentos? Só isso? Então, tomar cuidado com essas convicções que nós temos, porque quando a gente também fala que a vida é maravilhosa, a gente também está olhando só por um lado, né, gente? E aí a gente pode tender a se frustrar, né? Porque a vida é maravilhosa, então tá certo, aí a vida é isso mesmo, né? E aí a gente se frustra. E ao mesmo tempo, se a gente fala que a vida é uma droga, a gente não está criando esperança, né? Então, tomar muito cuidado com essas convicções. São através das convicções, né, das nossas crenças, das nossas opiniões, que a gente cria o nosso futuro, são através delas. Então, tomar muito cuidado com o que a gente acredita, né? Que as nossas convicções tornam-se ordens, muitas vezes inquestionáveis para o sistema nervoso. E aí nós podemos, se a convicção for muito forte, a gente pode chegar no nível de crença, que é algo muito mais enraizado, muito mais forte. Dependendo, a pessoa pode se identificar tanto com aquela crença que ela nunca vai deixar de tê-la, porque assim, você já conhece aquela história de pessoas que foram de alguma seita, por exemplo, assim, tipo Opus Dei, elas se identificam tanto com a organização, com as ideias da instituição, que se elas saírem, elas precisam até de ajuda, porque se elas saírem, elas perdem a própria identidade. Então, isso também é uma coisa também que a gente também tem que se atentar também, né? Que as crenças, elas podem ser perigosas, sim, mas também ela também tem um lado também engrandecedor, e ele deixa isso claro no livro. Ele fala assim: no lado positivo, as crenças pela paixão que nos inspiram podem ser fortalecedoras, porque nos obrigam a agir. Não, então tem certas crenças que, por certo lado, podem nos ajudar, enquanto outras podem nos prejudicar. As convicções são como posses, e as crenças são apenas posses mais estimadas, quer dizer, que é algo mais enraizado. Trabalhar com fervor para a realização de objetivos, projetos e desejos coletivos e individuais são permitidos ao indivíduo que usa as crenças ao seu favor, né? O domínio em qualquer área da sua vida é elevar uma condição ao nível de crença, de certa forma, né? Porque é a crença que tem o poder de impeli-lo à ação. Se você tem a crença de que você não é merecedor, ou então que você não pode realizar tal coisa, a sua chance de agir é mínima,
Concordam? E a partir do momento que você começa a acreditar em você mesmo, não, eu consigo fazer isso, eu posso, eu mereço, né? Eu tenho esse cacique, né? É só procurar os recursos corretos, você começa a mudar, né? Mudar a situação ao seu redor. É, você tem que buscar as crenças que te fortalecem, né? Então, algumas áreas da sua vida podem exigir a intensidade emocional adicional da crença. Tudo bem, pessoal? Estão gostando até aqui? Aí outra coisa que o Tony Robbins coloca são os modelos que a gente segue. Nós falamos das opiniões, que são um pouco mais fracas, nós falamos das convicções, né, que nós temos, muitas vezes que aí você tem as pernas da mesa, são um pouco mais fracas do que as crenças, porque as crenças são algo que não depende das pernas, é algo já intrínseco ao indivíduo, né? E nós temos modelos. Quando nós não temos muito recurso com o que decidir, às vezes é bom você usar um modelo, uma referência, né? É isso que ele quis dizer com modelo, você usar alguém como modelo para o seu sucesso, né? Então, o que fazem os coaches? Eles têm o Tony Robbins como modelo, mas muitos deles não são tão originais quanto o Tony Robbins, vamos dizer assim, é o maior, né? Então, a mesma coisa na literatura, nós temos modelo, o Shakespeare, Dostoiévski, Machado de Assis, Clarice Lispector, né? Então, são modelos de pessoas que deram certo naquela área, né? Levando um pouco para o lado da crença que a gente viu agora, o Tony Robbins falou uma frase muito interessante que eu queria dizer para vocês aqui. Não é sensato acreditar cegamente nos espertos. E também não aceite cegamente tudo o que eu digo. Analise as coisas. Por isso que ele criou até um documentário chamado Eu Não Sou Seu Guru. Porque ele mesmo fala que não gosta de ser chamado de guru. Ele não gosta desse termo, porque é uma coisa meio cega. Para ele é como se fosse uma coisa assim, siga o que eu falo, mas não precisa analisar nada do que eu digo aqui, mas apenas faça o que eu faço, acredite, confie em mim, vamos dizer. Então, ele acha que a gente não deve aceitar cegamente, nós devemos ter senso crítico para tudo na vida, né?